A mente humana sempre foi um dos maiores enigmas da ciência. Mesmo com os avanços que tivemos nas últimas décadas, ainda existem regiões do cérebro que desafiam qualquer explicação lógica. Sabemos que o cérebro é incrivelmente sofisticado, mas e se ele for ainda mais avançado do que imaginamos? E se a forma como ele processa, compartilha e recebe informações estiver além de tudo que a ciência tradicional ousa considerar? E se a comunicação entre as pessoas, as palavras, os gestos, os olhares, for apenas uma parte visível de um sistema muito mais profundo e invisível? Hoje, algumas descobertas científicas começam a apontar para algo surpreendente. A mente humana, em certos estados de consciência, parece capaz de acessar um tipo de rede invisível de informações que está presente ao nosso redor o tempo todo. Uma espécie de campo de dados universal que não depende de internet, dispositivos ou qualquer tecnologia que conhecemos, mas sim de algo muito mais sutil, talvez até natural. Essa ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas e se ela já estiver acontecendo? Pense em todas as vezes que você pensou em alguém e essa pessoa te ligou. Ou quando você entrou em um lugar e, sem nenhuma palavra trocada, sentiu que algo estava errado. São eventos pequenos, mas reveladores. Estudos mostram que durante o sono, por exemplo, o cérebro pode se tornar mais sensível a sinais que vêm de fora do corpo físico. Sinais que não têm uma fonte óbvia, mas que parecem conter informações. Essa conexão silenciosa entre mentes não exige palavras, nem toques. Ela acontece de forma invisível, como uma troca energética, uma sintonia que se dá através de algo que muitos ignoram: o campo magnético da Terra. Imagine isso por um instante. Bilhões de cérebros humanos mergulhados em um mesmo campo energético, enviando e recebendo dados de forma quase telepática, sem que sequer percebamos. O campo geomagnético do planeta não é apenas uma curiosidade geológica. Ele está presente em todos os lugares, gerando uma frequência constante, uma ressonância que conecta silenciosamente todos os seres vivos. A ciência ainda engatinha para entender a real profundidade disso, mas algumas teorias ousadas já apontam que nossas mentes não estão apenas imersas nesse campo, elas são parte dele, e isso muda tudo. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Por que essas descobertas continuam às margens da ciência tradicional? A resposta pode estar no fato de que esse tipo de conexão mental está ligado a uma tecnologia antiga, ou talvez esquecida, que permitiria o acesso a qualquer pensamento, ideia ou lembrança de qualquer mente no mundo. Uma tecnologia que pode já ter sido descoberta, testada e até mesmo escondida. Ao longo da história, muitas inovações revolucionárias foram suprimidas. Ideias que poderiam ter mudado o rumo da humanidade foram desacreditadas, ridicularizadas ou deliberadamente silenciadas. Isso acontece porque certas informações têm o poder de quebrar estruturas de poder profundamente enraizadas. E o que aconteceria se todos pudessem acessar esse campo mental coletivo? Como ficariam os sistemas de controle que conhecemos hoje? Poucos sabem, mas já existem estudos sérios sobre isso. Um exemplo é o trabalho do Dr. Michael Persinger, um neurocientista renomado que dedicou sua vida a entender como campos magnéticos afetam o cérebro humano. Em seus experimentos, ele mostrou que é possível induzir sensações e até experiências místicas em pessoas ao expô-las a determinados padrões de campo magnético. Mas o mais interessante é que ele sugeriu que nossas mentes podem se conectar umas com as outras por meio desse campo global, como se fosse uma rede de dados invisível. Seus resultados foram promissores e ao mesmo tempo perigosos para quem não quer ver esse tipo de informação se espalhar. Em vez de serem amplamente celebrados, muitos desses estudos foram engavetados, ignorados ou desviados por agências com interesses estratégicos, como a CIA. Afinal, se qualquer pessoa pudesse acessar pensamentos ou memórias alheias, o que aconteceria com as estruturas que mantêm o controle sobre a informação e o poder? Não estamos falando apenas de governo.
humanos. Estamos falando de qualquer entidade, empresas, instituições, sistemas que dependem da manipulação e do controle da informação para manter sua posição. A mente humana, se livre para acessar esse banco de dados invisível, poderia reescrever tudo o que sabemos sobre educação, medicina, espiritualidade, política e até economia. E talvez essa transformação já esteja em andamento. Silenciosa, sutil, mas inevitável. Tudo começa com uma pergunta. E se a realidade que vivemos não for tudo o que existe? O livro Acesso ao Conhecimento tem o poder de abalar estruturas profundas da sociedade. Quando todos podem acessar as mesmas informações, compartilhar sentimentos, pensamentos e experiências, o poder deixa de ser concentrado nas mãos de poucos e se torna uma ponte para uma sociedade mais equilibrada. Imagine um mundo onde as ideias não precisam de autorização para circular, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode se conectar diretamente à sabedoria coletiva. Isso, por si só, já é uma ameaça real às elites que, historicamente, controlam a educação, a informação e os meios de comunicação. E por mais que isso pareça algo tirado de um filme de ficção científica, essa tecnologia, essa possibilidade de conexão profunda entre mentes, nunca foi completamente negada. Na verdade, há mais indícios de sua existência do que se imagina. Ela só foi cuidadosamente abafada, distorcida, manipulada, como tantas outras descobertas que, quando fogem ao controle, acabam sendo rotuladas como teoria da conspiração para sumirem do radar da população. Mas e se isso tudo for real? E se houver de fato algo invisível que nos conecta a algo tão poderoso que desafia nossa noção de individualidade? Essa ligação sutil pode estar no próprio campo magnético da Terra, um fenômeno que vai muito além de nos proteger da radiação solar. Esse campo envolve o planeta por completo e interage com nossos corpos e, o mais surpreendente, com nossas mentes. Muitos ignoram o fato de que o campo magnético terrestre afeta diretamente a atividade cerebral humana. Todos os dias, nossas mentes estão imersas nesse campo. E isso cria um tipo de ressonância global, um alinhamento sutil, mas poderoso entre os cérebros humanos. Esse alinhamento permite que informações circulem entre mentes de forma que ainda não compreendemos totalmente. Pense nisso como uma rede Wi-Fi invisível, onde cada cérebro é um dispositivo conectado. Durante o estado de vigília, estamos absorvendo e processando inúmeros estímulos, mas é no sono, e mais ainda nos sonhos, que essa conexão parece se intensificar. O neurocientista Dr. Michael Persinger propôs que, durante o sono, o cérebro se torna mais sensível ao campo magnético e pode literalmente sintonizar com ele, recebendo dados de outras mentes ao redor do planeta. Segundo suas pesquisas, a informação poderia viajar de uma mente para outra em até 10 minutos, o suficiente para que, enquanto você dorme, esteja sendo influenciado por pensamentos, ideias e emoções que não são suas, mas de alguém do outro lado do mundo. Sonhos que costumamos ver apenas como expressões do inconsciente podem ser muito mais, verdadeiros portais de comunicação intermental. Durante estados alterados de consciência, como nos sonhos, ou em estados meditativos profundos, a mente parece acessar algo que vai além do pessoal. Um banco de dados coletivo, onde memórias, sentimentos e visões estão disponíveis como se fossem arquivos compartilhados na nuvem. Não é preciso conexão física, nem linguagem verbal. É pura ressonância. Dr. Persinger comparava essa sintonia ao funcionamento de um rádio. Ao girar o dial, você capta diferentes estações. Da mesma forma, nossos cérebros, quando estão mais calmos e relaxados, conseguem sintonizar com essa frequência global. E há algo ainda mais fascinante. Os momentos de maior conexão ocorrem quando o campo magnético da Terra está mais estável, ou seja, quando não há interferência de tempestades solares ou perturbações cósmicas. Nessas condições, nossas mentes operam com mais clareza, como se a estática
desaparecesse do ar. Estudos com eletroencefalogramas, EEG, têm mostrado variações significativas na atividade cerebral durante essas fases. Em estados de sono profundo ou meditação, o cérebro entra em frequências diferentes das da vigília, tornando-se mais receptivo às sutis mudanças do ambiente magnético. E é justamente nesse estado que ocorrem as maiores chances de troca de informações com essa espécie de nuvem mental global. Persinger chegou a expor voluntários a campos magnéticos específicos e observou padrões notáveis. Suas mentes acessavam dados de forma mais clara e fluida, como se uma porta tivesse sido aberta. Esse fenômeno sugere que, enquanto sonhamos, não estamos apenas reorganizando nossas memórias pessoais, estamos mergulhando em um oceano de experiências humanas coletivas. Essa rede invisível, alimentada pela ressonância do campo magnético da Terra, pode ser a chave para entendermos por que, em certos momentos, temos insights que parecem não vir de nós, ou porque sentimos emoções que não conseguimos explicar. Talvez, nesse grande emaranhado de mentes, nossas consciências estejam muito mais conectadas do que jamais imaginamos. Em outras palavras, o sono e os sonhos funcionam como uma ponte natural que nos permite acessar e processar informações de um campo coletivo de consciência. É como se, durante o repouso profundo, nossa mente se expandisse silenciosamente para além dos limites do corpo físico, tocando em algo maior do que nós mesmos. E o mais intrigante nisso tudo é que, enquanto sonhamos, o cérebro não está apenas descansando, ele está mais ativo do que nunca, conectado a possibilidades que, quando estamos acordados, pareciam inalcançáveis. Isso não é ficção científica. Não estamos falando de algo místico ou inalcançável. Estamos falando de uma habilidade real, natural, inerente ao ser humano, mas que só se manifesta com clareza quando estamos em um estado alterado de consciência, como o sono profundo. A grande pergunta é, por que isso foi tão pouco explorado? Por que essas informações parecem ter sido apagadas dos livros de ciência e jogadas para debaixo do tapete? A verdade é que qualquer tecnologia, por mais extraordinária que seja, carrega em si o poder de transformar, e transformação assusta aqueles que estão no controle. Quando uma descoberta tem o potencial de libertar mentes, conectar pessoas e eliminar as estruturas de poder tradicionais, ela deixa de ser apenas uma curiosidade científica e passa a ser vista como uma ameaça. E é justamente isso que acontece com a capacidade de acessar a mente coletiva. Ela foi silenciada, ridicularizada ou camuflada sob rótulos de pseudociência. Mas por quê? Porque se todos pudessem acessar esse campo de informação compartilhada, a estrutura do mundo como conhecemos começaria a desmoronar. A divisão entre classes, as manipulações políticas, os jogos econômicos, tudo isso seria abalado. O conhecimento coletivo é como um mar invisível, profundo e poderoso. Se cada ser humano tivesse acesso irrestrito a esse oceano de sabedoria, o controle centralizado deixaria de fazer sentido. O verdadeiro poder sempre esteve em controlar a informação, decidir quem sabe, o que sabe e quando sabe. Por isso, garantir que o povo continue desconectado é, para muitos sistemas de poder, uma questão de sobrevivência. E o que poucos sabem é que essa tecnologia, se é que podemos chamar assim, não está tão longe de nós. Estudos sobre a interação do cérebro com o campo magnético da Terra apontam para algo revolucionário. Essa conexão sutil abre caminhos não só para uma nova compreensão da mente humana, mas também para a criação de dispositivos capazes de captar e transmitir pensamentos diretamente. Imagine isso, um mundo onde a comunicação se dá de mente para mente, sem palavras, sem aparelhos, sem barreiras. Com os avanços atuais, essa realidade não parece mais ficção. Dispositivos que sintonizam o cérebro com o campo da Terra poderiam tornar possível uma rede de mentes interligadas, como uma internet da consciência. Mas, diferente da internet que usamos hoje, essa conexão não se limitaria a dados. Ela incluiria sentimentos, intenções, estados emocionais. O impacto seria profundo. A privacidade, como conhecemos, começaria a desaparecer. E isso levanta questões éticas que ainda não sabemos responder. Se pudéssemos todos acessar os pensamentos uns dos outros, onde estaria o limite? O que ainda seria considerado seu? E quem controlaria o acesso a essa tecnologia? Estaríamos prontos para lidar com um mundo onde
onde até nossos pensamentos mais íntimos poderiam ser compartilhados? Ainda assim, o campo magnético da Terra não é apenas uma ferramenta científica. Ele é uma chave que pode nos abrir para uma nova forma de viver, de nos relacionarmos, de nos compreendermos. Ele revela um tipo de comunicação que vai além das palavras, dos gestos, dos idiomas. Uma comunicação direta, pura, emocional. Uma verdadeira empatia encarnada, onde não é mais necessário interpretar o outro, porque passamos a senti-lo. Imagine um mundo onde não há mais mal-entendidos, porque todos sentimos o que o outro sente. Onde as guerras não fazem mais sentido, porque entendemos a dor do outro como nossa. Onde a cooperação nasce naturalmente, porque estamos conectados por dentro. A tecnologia magnética que poderia permitir isso já está sendo estudada e os primeiros passos já foram dados. Mas, como tudo que é poderoso, essa nova era traria também desafios. Quem teria direito de acesso a essa rede de mentes? Seria um direito humano ou um privilégio controlado por corporações e governos? E até que ponto isso poderia ser usado para manipular comportamentos ou moldar sociedades? A verdade é que o controle sobre o acesso à mente coletiva será, no futuro, tão valioso quanto as maiores tecnologias da atualidade. E mesmo que pareça improvável, já estamos mais perto disso do que imaginamos. Essa possibilidade nos convida a reavaliar o que significa realmente estar conectado e o que isso pode significar para a humanidade como um todo. No plano humano, isso já não é mais apenas uma metáfora bonita para descrever a sociedade ou nossos vínculos emocionais. Estamos falando de uma conexão real, sustentada por um campo natural que pode ser medido, algo que a ciência começa a reconhecer e que a espiritualidade conhece há milênios. Essa rede invisível que nos liga uns aos outros abre possibilidades incríveis para expandirmos a consciência coletiva. Imagine poder acessar os pensamentos, sentimentos e experiências de cada ser humano neste planeta. O que você faria com esse poder? Gratidão por ter caminhado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de deixar um comentário contando o que sentiu, pensou ou viveu ao assistir sua experiência. Pode iluminar o caminho de outros buscadores.